Abre sua Bíblia, Efésios capítulo 4, verso número 11. Glória a Deus. Então, nesse final de semana a gente já vai soltar o banner, você já começa a convidar, Quero fazer uma convocação, se você quer realmente se posicionar e entrar nesse tema, né, e entrar de cabeça nessa conferência, quero convidar você para vir aí nas reuniões de oração, na terça-feira. Eu vou vir, porque eu quero realmente me posicionar, estar à frente disso. E vem para cá para a gente orar junto também sobre isso, com certeza, sobre demais coisas que o Joe e a Grazi eles colocam ali como pautas. Então venham. Onde nós estamos aqui em Efésios, capítulo 4, no verso 11. Preste atenção. Nós começamos o capítulo 4 falando o seguinte, que nós devemos viver de modo digno do nosso chamado, ok? E aí, como nós podemos viver de forma digna do nosso chamado? Como nós podemos responder a Deus adequadamente? Então, nós vimos que de duas formas, que a igreja ela deve responder ao chamado de Deus em unidade e pureza. Isso nós temos visto no capítulo 4. Do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 17 é a parte da unidade. Então nós estamos na unidade. Do 17 até o 32 é a parte da pureza. Então nós estamos ainda na parte da unidade. E na parte da unidade nós vimos o quê? Que para se andar em unidade na igreja nós precisamos ter um tipo específico de coração, um coração de amor caridoso, um coração caridoso. Nós vimos isso. E aí nós vimos que a fonte da unidade é Deus. E aí nós vimos que unidade não é uniformidade. Uniformidade é tudo igual, é um padrãozinho, todo mundo é igualzinho. E unidade é diferentes pessoas andando em um só propósito, uma só fé, crendo em um só Deus, em um só batismo. Então nós vimos que a unidade ela tem um aspecto que é a diversidade dos dons. E nós estamos falando agora nesse momento sobre a diversidade dos dons. Existem diversidade de dons, mas uma só fé. Existe diversidade de dons, mas um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Então, essa diversidade dos dons mostra que a unidade da igreja não é uma coisa preto e branco sem graça, mas é uma coisa colorida, é uma coisa bela, bonita. Amém? Amém. Então, nós estamos nessa parte. E na semana passada nós falamos do apóstolo, do profeta e do evangelista. E aí ficou faltando que o Senhor deu uns para pastores e mestres. É muito interessante, nós estamos no verso 11. É muito interessante porque alguns defendem que, e é bem plausível, porque você percebe que ele coloca junto pastores e mestres. E alguns defendem que são a mesma pessoa, ou seja, todo pastor é um mestre, todo mestre é um pastor. Alguns defendem isso como sendo sendo um quarto elemento e não um quinto. Se for pastores e mestres, então são 5 ministérios. Mas alguns defendem que são 4. Por quê? Porque todo pastor é mestre e todo mestre deve ser um pastor. Mas isso é um ponto de vista. Mas o fato, independente do ponto de vista, é que, de certa maneira, irmãos, todo pastor precisa ser um mestre. Todo pastor, ele deve ser um mestre. E nem todo mestre será um pastor. Porque pode ser que um mestre, que é alguém apto ao ensino, que é dedicado ao ensino, ao estudo e ao ensino, né? Esse mestre ele pode ser um professor, ele pode ser um diretor de escola, enfim, ele pode exercer outras funções que não necessariamente a função de um pastor. Mas todo pastor, por outro lado, ele precisa ser um mestre.
O mestre, ele é aquele que está sempre ocupado com o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Ele está sempre preocupado em que a igreja tenha um ensino verdadeiro, que os membros da igreja, eles conheçam o evangelho verdadeiro de Jesus, né? Ele é uma espécie de guardião da sã doutrina, sabe? Então ele está ali para, né? Se o profeta se engraçar muito, ficar, né, se sentir muito espiritual, então o mestre está ali para dizer: calma aí, a palavra de Deus está aqui, você tem que... Então o mestre, ele está sempre preocupado com que o ensino verdadeiro da palavra de Deus ele seja preservado na igreja, preservado pelos 5 ministérios, né? Então ele está também ocupado em destruir, né, em aniquilar o falso evangelho da mente e do coração das pessoas. Ele está sempre disponível para isso. Ele está, através do seu ensino, equipando, formando novos discípulos, formando novos profetas, formando novos apóstolos, formando novos pastores, formando novos evangelistas, por meio do ensino da palavra de Deus. Então o mestre, ele age mais ou menos dessa forma. Por outro lado, o pastor, que também precisa ser o mestre, por quê? Porque o pastor ele está ocupado com o rebanho, e ele é responsável por alimentar o rebanho. Então ele precisa ser um mestre, ele precisa ser um conhecedor da palavra de Deus, ele precisa ser apto para ensinar a palavra de Deus, ele precisa ter a capacidade de ensino, sabe? O pastor ele precisa dessa característica. Ele está ocupado em cuidar do rebanho, ele está ocupado em ter uma aliança com o rebanho. O pastor dá a sua vida pelo rebanho, amém? Amém. E ele entende que esse rebanho, preste atenção, todo verdadeiro pastor ele tem uma característica: ele entende que o rebanho não é dele, ele entende que o rebanho é de Jesus. O pastor que se sente dono de um rebanho, dono das ovelhas, ele possivelmente, fatalmente, ele será um falso pastor. Então, o pastor não é o dono das ovelhas, ele não é o dono de ninguém, mas ele é o guardador daquilo que pertence a Jesus. Amém? Ele é o cuidador daquilo que pertence ao Senhor Jesus. Então nenhum pastor tem um rebanho de si mesmo, mas todo pastor, ele é alguém que foi levantado por Deus para cuidar do rebanho que pertence a Jesus. Amém? É necessário entender isso. O pastor também é responsável pela administração da disciplina. O pastor é aquele que corrige, né? É aquele que disciplina o povo, é aquele que ensina o povo, é aquele que vai, né? Ele vai olhar para você e vai falar assim: olha, você está errado, não vai por aí, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo. Então o pastor ele é responsável por disciplinar o seu rebanho, o rebanho de Jesus. Ele é responsável também pelos sacramentos, é aquele que é responsável, né, por promover o batismo, por promover a Santa Ceia. Ou seja, o pastor é responsável por promover tudo aquilo que um rebanho precisa para ser bem alimentado. É aquele que é responsável por criar um ambiente de segurança, de família para as suas ovelhas. Então ele é alguém que sabe de forma muito sábia e com muito amor exercitar as advertências e as exortações. Então é isso. Amém? Então, não que um mestre ele precisa de fato, ele precisa lidar com as pessoas, mas o mestre ele pode ser que ele gaste mais tempo numa sala de aula, né, ensinando e tudo mais, mas o pastor ele vai gastar mais tempo com as pessoas do que com as coisas.
Então o pastor é aquele que ele gosta realmente ele gosta de gastar mais tempo com as pessoas do que de fato com as burocracias da igreja, sabe? Ele deixa que essas coisas fiquem para auxiliares, para outras pessoas que são levantadas no ministério, porque a preocupação primordial dele é de fato o cuidado e o discipulado do rebanho. Amém? Amém. Então é isso. Então nós vimos aqui os 5 ministérios no verso 11, e agora nós vamos para o verso de número 12. Vamos lá. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, vamos começar do verso 11. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, ou pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Jesus nos ensina essa noite. Abre o nosso entendimento, fala conosco, Senhor. Nós queremos ser sensíveis à sua voz, queremos estar abertos para a sua vontade. Enche, Senhor, os nossos corações do verdadeiro Evangelho, Senhor, que brota da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que tipo de igreja nós estamos nos tornando? Que tipo de igreja nós estamos caminhando, né, para se tornar? Que tipo de igreja nós estamos exercendo, vivendo aqui? A maneira como nós lidamos com os dons dos quais eu falei na semana passada e hoje, com esses 5 dons, ela revela para nós, denuncia, na verdade, o tipo de igreja que nós estamos vivendo. O tipo de igreja que nós devemos evitar é o seguinte: é aquele tipo em que um homem ou um pequeno grupo de homens, de pessoas, né? Quando eu falo homem de pessoas, em que um homem ou um pequeno grupo de pessoas detém em si mesmo o monopólio da visão, do encargo ministerial, do conhecimento da palavra. É aquele tipo de igreja onde a visão, os ministérios, né, o conhecimento bíblico, a sabedoria bíblica, ele é reservado a uma categoria especial de pessoas que são os líderes daquela igreja. Então, ou é uma pessoa, normalmente, né, um pastor, ou um grupo pequeno de pessoas. Eles são o suprassumo, a elite da igreja. E os demais devem simplesmente abaixar a cabeça e seguir o que essa liderança diz. O que essa liderança diz é verdade e ponto final. Não deve ser questionado, não deve ser pensado, não deve ter sombra de dúvida sobre nada do que essa liderança diz ou faz. Enfim, então esse é o tipo de igreja que nós devemos evitar. Porque esse tipo de liderança que só ele tem o ministério, só ele tem o conhecimento da palavra, só ele tem a intimidade, só ele escuta a voz do Espírito Santo, só ele ou um pequeno grupo de pessoas, né, que é parte da liderança, só eles é quem conhecem a Deus e só eles é quem fala diretamente com Deus. Esse tipo de liderança, irmãos, eles lideram pela manipulação das pessoas.
Que tipo de liderança é esse tipo de igreja onde tudo é concentrado em uma pessoa só ou em um pequeno grupo de pessoas? Esse tipo de liderança vai exercer manipulação sobre os membros. Então tudo é na base da manipulação. Se você não fizer, Deus vai te cobrar. Se você não vier, Deus vai te cobrar. Se você não me obedecer, você está fora da minha cobertura espiritual, né? Se você for lá sem minha autorização, vai dar errado. Você tem que ter a minha bênção para isso, a minha bênção para aquilo, a minha aprovação para aquilo, a minha aprovação. Então, toda a liderança, ela é baseada em manipulação, medo. Tudo que se você for comprar, tem que me consultar. Se você for ir, tem que me falar. Eu preciso saber de tudo na sua vida. Preciso saber quanto você ganha. Preciso saber quanto você tem de dinheiro guardado. Então, tudo. Eu não sei se vocês já fizeram parte de uma igreja assim. É o tipo de liderança, é o tipo de igreja onde, né, os líderes daquela igreja, eles vão liderar pela manipulação. A sua recompensa é sempre a bajulação. Normalmente eles estão sempre querendo tapinha nas costas, bajulação. Eles gostam de ouvir que são homens de Deus, o homem que anda com Deus e tudo mais. Eles gostam, esse tipo de liderança, gente, eles gostam de cargos, de bajulação, gostam de ser chamados de pastores, de apóstolos, né? Se você chamar a pessoa pelo nome, a pessoa se ofende. Pode ser chamado pelo nome, tem que ser chamado de pastor, tem que ser chamado de apóstolo, né, de bispo, tem que me chamar. Então eles gostam de bajulação, eles gostam de ser aplaudidos, de serem reverenciados. O seu alvo, qual é o seu alvo? O seu alvo é a promoção do seu próprio ministério, visando o seu próprio enriquecimento. Normalmente você vai verificar, olhe para cá, você vai verificar que nesse lugar, o único ministério que cresce é o do pastor. O único ministério que conta, que é bom, que é de Deus, é o do pastor ou daquele pequeno grupo. Enfim. E só eles é quem ganha o dinheiro também, obviamente. E o povo? O povo é simplesmente um meio para o cumprimento dos seus propósitos. O povo está ali. Se eles pudessem ter poder, bajulação, fama e dinheiro sem o povo, eles tiravam o povo. Mas como é o povo que dá isso a eles toleram o povo, entendeu? É assim que eles se comportam. Então nós devemos evitar, irmãos, esse tipo de igreja. Devemos evitar ser esse tipo de igreja. Devemos evitar nos tornar esse tipo de igreja. Uma igreja saudável é aquela onde os seus líderes, eles trabalham para servir o povo de Deus e não para serem servidos. Uma igreja saudável é onde os líderes dessa igreja, o líder maior dessa igreja, ele trabalha para auxiliando o povo no descobrimento, no desenvolvimento e no exercício dos seus dons. Uma falsa liderança, ela sempre vai trabalhar para cobrir os dons do povo. A verdadeira liderança vai trabalhar para que o povo descubra, desenvolva e exerça os seus dons. Eles querem, né, os verdadeiros líderes, os verdadeiros pastores, a verdadeira liderança, ela deseja que o povo seja protagonista na igreja, seja participante ativo, sejam trabalhadores que realmente são operantes naquilo que o Senhor tem para a vida deles.
Então, que tipo de igreja nós estamos nos tornando? Do tipo que promove uns aos outros, que faz com que trabalha para que todos nós, descubramos e possamos exercitar os nossos dons, ou trabalhamos para que o privilégio do ministério e dos dons sejam simplesmente para alguns poucos? Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja nós estamos construindo, nós estamos nos tornando? Existe, irmãos, a doutrina do sacerdócio de todos os santos. Nós já falamos muito isso aqui. O que é essa doutrina? De que você tem um lugar secreto, de que você tem acesso a Deus, de que você deve ir até Deus, você não precisa de um intermediador, você não precisa de alguém que seja uma ponte entre você e Deus. A única ponte é Jesus. O sacerdócio de todos os santos fala a respeito disso, a respeito de que todo cristão, cada cristão, ele tem acesso livre ao Pai, ele tem acesso livre à presença de Deus. Ele deve, por ele mesmo, buscar uma vida de oração, buscar uma vida devocional, jejuar. Ele mesmo precisa ter um relacionamento particular, privado com o Senhor, e ele deve fazer isso, sem a necessidade de que um homem autorize ele a buscar a Deus, sem a necessidade de que um homem autorize ele a jejuar, sem a necessidade de que um homem autorize ele a fazer alguma coisa. Esse é o sacerdócio de todos os santos, está disponível para todos. Mas aqui, irmãos, nos 5 ministérios, nós nos voltamos para uma outra doutrina, que é a doutrina do ministério de todos os santos. E o que essa doutrina está dizendo? Está dizendo que cada discípulo de Jesus, cada membro da igreja, cada membro do corpo de Cristo, todos os santos, todos vocês têm e receberam, irmãos, o ministério de Jesus, os dons de Jesus, e todos vocês são chamados para participar daquilo que nós chamamos de a obra de Deus. A obra de Deus não é para pessoas exclusivas, a obra de Deus não é para pessoas especiais, a obra de Deus não é para um determinado pequeno grupinho de pessoas, mas é para todos os santos, é para todos aqueles que confessam Jesus, para todos aqueles que foram salvos. Todos nós, cada um de nós temos um papel para ser cumprido. Existe um trabalho cristão. A palavra ministério significa trabalho. Existe um trabalho cristão para todos os membros da igreja, irmãos. Não é para alguns. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olhem para mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa igreja, ela não pode ter, vamos aqui, um número fictício, ela não pode ter 70 membros e 10 trabalhadores. O número de trabalhadores precisa ser igual ao número de membros, porque todos foram chamados. A uns ele deu como apóstolos, a outro como profetas, a outro como evangelistas, a outro como mestres, a outro como pastores. Ele deu a cada um de nós um trabalho. Ele deu a cada um de nós um trabalho para exercer, e é responsabilidade de cada um de nós. Nós não podemos ter de novo 70 membros e 10 trabalhadores. Nós precisamos ter 70 membros e 70 trabalhadores. Você está entendendo? Porque só assim, irmãos, nós vamos avançar, e só assim nós teremos uma igreja saudável, onde cada um de nós tem pelo menos a consciência de que existe um trabalho a ser cumprido. E por que eu estou falando de pelo menos a consciência? Por quê? Porque a parte desta liderança dessa igreja está sendo feita. Nós estamos dizendo para você: trabalhe para que o seu lugar fique vago. Exerça o dom que Jesus derramou sobre a sua vida. Exerça.
cumpra o chamado e o ministério que Jesus tem para a sua vida. Cumpra esse chamado no seu trabalho, cumpra esse chamado na rua, cumpra esse chamado na igreja, cumpra esse chamado na sua vida. Amém? Amém. Seja o pastor da tua casa, seja um profeta no seu trabalho, alguém que anuncia a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que chama ao arrependimento. Seja um evangelista, torne o evangelho famoso, torne o evangelho conhecido de todos, facilite, contribua para que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Seja um evangelista, seja um mestre, estude a palavra de Deus, se torne um especialista da palavra de Deus, se torne um profundo conhecedor da palavra de Deus e pregue um ensino verdadeiro, numa escolinha para as crianças, pregue um ensino verdadeiro. Se torne um pastor, cuide de vidas, cuide de pessoas, abra uma célula, cuide delas, rebanhe, chame as pessoas para perto de você, discipule elas, cuide delas, exerça aquilo que Deus chamou você para exercer, faça aquilo que Jesus deu a você para cumprir. Precisamos, sabe, irmãos, eu não sei para vocês, mas o dom de Jesus para mim ele é muito precioso. O dom que Jesus concedeu para mim é muito precioso. Sabe por quê? Porque o dom é aquilo que Jesus colocou em mim para que eu consiga dar visibilidade àquilo que Ele está fazendo em mim. O dom é um meio pelo qual eu consigo tornar visível para todos aquilo que Jesus ele tem falado comigo, Ele tem liberado sobre a minha vida. O dom, irmãos, é a capacidade espiritual do Espírito Santo, que vem do Espírito Santo, para darmos manifestação àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, para mim, o dom ele é muito precioso, porque é por meio dele que eu tiro de dentro de mim aquilo que Jesus está fazendo aqui dentro. Isso é precioso. Se um dom, se for importante para você, se for precioso para você aquilo que Deus está fazendo em você, o dom de Jesus para a sua vida será precioso, porque é por meio dele que você joga para fora aquilo que Jesus está fazendo aqui dentro. Glória a Deus. Eu não posso deixar morrer isso em mim. Eu não posso deixar morrer isso em mim. Lembra de Jeremias? Quando eu pensei em não falar mais em teu nome, quando eu pensei não vou mais profetizar, porque eu profetizo e eu só recebo pedrada, eu só recebo rejeição, eu só profetizo coisas duras, e ele diz, quando eu pensei que não falarei mais em teu nome, foi como um fogo cerrado em meus ossos, do qual eu não posso conter. Para alguém que entende o dom como uma realidade na sua vida, parar aquilo que Deus nos chamou para fazer é impossível. É impossível. É impossível. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não precisamos de voluntários, mas nós precisamos de pessoas que tenham a consciência do dom de Jesus na vida delas. O voluntário ele vai quando quer, o voluntário se sente sempre fazendo um favor. Eu estou fazendo um favor, estou ajudando. Mas alguém que tem consciência do dom que Jesus derramou na vida dela, ele se comporta como um privilegiado
Então profeta, exerça, apóstolo exerça, pastores exerçam, 70 membros e 70 trabalhadores. Essa deve ser a nossa realidade. O autor do livro que eu estou estudando para falar com vocês, John Stott, ele falou que foi numa igreja. Ele chegou numa igreja e na parede da igreja, lá no mural, né, estava lá o pastor dessa igreja, fulano de tal, os pastores auxiliares são esses, o nome, né, das pessoas, e estava aqui os ministros, toda a congregação. Quem são os ministros dessa igreja? Toda a congregação. Quem são os trabalhadores dessa igreja? Todos. Todos são trabalhadores dessa igreja. Todos. Não temos um monopólio para ministério aqui. Nós trabalhamos. Meu desejo é que você seja muito melhor do que eu. Você faça muito mais do que eu. Sabe? Por muito tempo, eu vou falar de uma coisa nem tanto a ver com os ministérios, mas por muito tempo a gente levantava, né, um grupo de intercessores. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. O grupo de intercessores é a igreja. A intercessão ela não pertence a um grupo, a intercessão ela pertence à igreja. Ela pertence a todos. Todos devem ser intercessores. Todos. Todos são chamados para a intercessão. Todos são chamados para a oração. Todos são chamados. O verso 12 diz o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Preste atenção. O serviço aqui não é um serviço, não é um trabalho de uma pessoa só, do pastor da igreja, mas é de todo o povo santo, ao aperfeiçoamento dos santos. Está entendendo? Os dons ministeriais, ele é para o aperfeiçoamento dos santos. Ele não pertence a uma pessoa exclusiva, mas pertence aos santos. Todo o povo santo, irmãos, deve receber o privilégio e a responsabilidade da vocação de Deus para as suas vidas. E os dons são para equipar todo o povo santo com aquilo que lhes é necessário para o cumprimento da obra de Deus. O dom, irmãos, é a ferramenta que Deus te dá para você cumprir a vontade dEle, para você fazer a obra dEle. Para isso que serve o dom. O verso 12 ainda diz que é para a edificação do corpo de Cristo. Uma igreja saudável e madura, irmãos, ela preza pela variedade dos dons que Cristo oferece. Preste atenção, uma igreja não deve ser formada só com pastores. Só tem pastores aqui? Não. Só tem evangelistas? Não, aqui só tem profetas. Aqui só tem mestres? Não. Uma igreja saudável, ela valoriza a diversidade dos dons. E sabe uma realidade sobre a diversidade dos dons? É que todos eles são para a edificação da igreja. E não existe entre eles uma hierarquia. O pastor não é mais importante que o profeta, assim como o profeta não é mais importante que o pastor. O mestre não é mais importante que o evangelista, assim como o evangelista não é mais importante que o mestre. O apóstolo não é mais importante do que ninguém.
Por quê? Porque os dons são para a edificação de todo o corpo, os dons são para a edificação de todos, os dons são para a edificação da igreja por inteira. Apenas falsos mestres, falsos pastores usam os dons para proveito pessoal. Os dons não são para proveito pessoal. Por que as pessoas querem cantar na igreja? Por que as pessoas querem pregar na igreja? Por que as pessoas querem ser líder de ministério na igreja? Por que as pessoas estão correndo atrás de dom? Porque elas querem ser promovidas, elas querem ser vistas, elas querem ser aplaudidas, elas querem ser reconhecidas, e um dom não é para benefício próprio. O dom, irmãos, é para o serviço. O dom é para servir. Os verdadeiros mestres, os verdadeiros pastores, os verdadeiros profetas, os verdadeiros evangelistas não estão preocupados com a recompensa dessa terra, mas eles estão preocupados em servir os seus irmãos, em servir a todos. É a nossa preocupação. Os falsos estão preocupados em receber. O que eu vou ganhar? O que vão me dar? O que podem me oferecer? Os verdadeiros estão preocupados. Como eu posso servir? Como eu posso ser útil? Como eu posso ajudar? Como eu posso contribuir? Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, nós acabamos de ver rapidinho, qual é o propósito dos dons, para que serve? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou seja, um dom é para os santos serem aperfeiçoados no trabalho que Deus chamou eles para cumprir. É um privilégio essa responsabilidade. E também para a edificação do corpo de Cristo. E aí no verso 13, o apóstolo Paulo vai se aprofundar nessa questão da edificação do corpo de Cristo. Ele vai dizer o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O verbo chegar aqui, irmãos, até que todos cheguemos, do verbo chegar, é literalmente vir de encontro, é ir de encontro. A igreja, irmãos, que exerce os 5 ministérios, ela está indo de encontro a uma realidade superior. Qual realidade é essa? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, irmãos, nós estamos caminhando para quê? Para a unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus. Estamos caminhando para o estado de pessoa madura. Isso que significa, a perfeita varonilidade significa pessoa madura. Estamos caminhando para a medida da estatura da plenitude de Cristo. A posição da igreja não é inerte, mas ela está em movimento, irmãos. Nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos exercitar aquilo que Jesus nos chamou para cumprir. Até que cheguemos, então nós precisamos sair da nossa posição de inércia. Irmãos, não esperem por homens, não esperem, não esperem que alguém levante e faça alguma coisa, levante você e faça. Não espere que alguém tome uma iniciativa. Não, alguém precisa tomar uma iniciativa, porque aqui na igreja está precisando de oração. Levante-se e ore. Não, alguém precisa tomar uma iniciativa, porque aqui na igreja precisa de alguém para falar com os homens. Levante-se e lidere. Não, porque alguém precisa tomar uma iniciativa aqui nessa igreja, porque alguma coisa. Levante-se, alcancemos. Vá de encontro, se mova. Essa é a posição da igreja. Não fique inerte, não fique paralisado.
mas faça alguma coisa. A igreja deve ir de encontro à maturidade que provém de uma fé madura e do conhecimento do Filho de Deus. Nós seremos uma igreja madura à medida em que a nossa fé for uma fé madura, uma fé convicta, uma fé firme, profunda na palavra de Deus e no conhecimento de Jesus. Assim como um corpo humano se desenvolve até a sua fase adulta, a igreja deve fazer o mesmo. Ela deve amadurecer, ela deve crescer. Ela deve crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso significa que o quê? Que o padrão da igreja é Jesus. Profeta, o seu padrão é Jesus. Mestre, o seu padrão é Jesus. Apóstolo, o seu padrão é Jesus. Evangelista, o seu padrão é Jesus. O nosso padrão é Jesus, irmãos. O nosso padrão, à medida que nós devemos buscar, à medida que nós devemos mirar, é Jesus. Ele deve ser o alvo. Ele é o padrão que nós queremos para a nossa comunidade. Esse é o padrão. Qual o padrão que Deus espera? Deus espera que eu seja um profeta como fulano, como ciclano. Deus espera que eu seja um pastor como fulano, como ciclano. Não, Deus espera que você seja um pastor como Jesus, um profeta como Jesus, um apóstolo como Jesus, um evangelista como Jesus. Deus espera que você se torne alguém parecido com Jesus. Mire em Jesus e você não vai errar. Mire em Jesus e você não vai se decepcionar. Mire em Jesus e você não vai andar perdido. Mire na pessoa de Jesus. Ele é a nossa medida, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso padrão. Mire em Jesus. Olhe para Jesus e imite o que Ele faz. Olhe para Jesus e imite como Ele fala. Olhe para Jesus e imite como Ele se comporta. Olhe para Jesus e faça o que Ele está fazendo. Aleluia, Jesus. E por que nós precisamos de maturidade? Por que nós precisamos da maturidade que vem da unidade da fé e do conhecimento de Jesus, do qual o nosso padrão é Jesus? Por que nós precisamos dessa maturidade? O verso 14: para que não sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, o mundo quer nos doutrinar. O mundo quer nos doutrinar, o mundo, os homens, eles querem nos induzir ao erro. E quem é induzido e quem é doutrinado são crianças. Crianças são ignorantes e instáveis. Criança não tem, porque eu falo aqui ignorante no sentido de que lhe falta conhecimento. Elas vão ter como certo aquilo que disserem para elas que é o certo, porque elas não têm entendimento. E elas são instáveis. Uma hora a criança quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Criança é assim, ela quer um brinquedo, até que a outra criança queira o outro brinquedo. Ele vai querer um brinquedo que a outra criança tem, porque é instável, é inconstante. E nós não podemos ser esse tipo de igreja. Você não pode ser esse tipo de cristão imaturo. Porque a profeta falou um negócio ali para mim, não porque aquele pastor me falou um negócio ali para mim, não porque eu vi um vídeo, não porque eu li um livro. Inconstante. Qualquer coisa te manipula, qualquer ensino te cativa, qualquer aplauso, qualquer bajulação. Quantos não estão pulando de igreja em igreja? Manipulados, crianças, arrastado pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Elas procuram a doutrina que mais lhe agrada. Vai lá, vai cá. A desculpa sempre vai ser as mesmas.
O cristão imaturo nunca tem vontade própria, nem convicção. Ele nunca tem convicção, nunca tem vontade própria. A criança não tem vontade própria. Você pega a criança, coloca ali, puxa ela para lá e tal, e convence, dá um chocolate, ela cala a boca e pronto. Não tem vontade própria a criança. Ela é sempre mandada. E não tem convicção de nada. Você precisa ter convicção. Primeiro, a convicção da fé em Jesus Cristo. Você precisa ter convicção da sua fé em Jesus Cristo. Se você não tem convicção da sua fé em Jesus Cristo, você vai ter convicção em quem na sua vida? Você precisa ter convicção da fé em Jesus Cristo. Você precisa ter convicção do chamado de Deus para a sua vida. E você tem que ter convicção do conhecimento da palavra de Deus, porque senão você vai ser levado de um lado para o outro. Sabe qual que é a figura aqui do apóstolo Paulo, né? Arrastado pelas ondas, levado de um lado para o outro. De uma criança é como um barquinho na onda, né? De um lado para o outro, de um lado para o outro. Não tem convicção a respeito de nada. Então, irmãos, para que nós não sejamos mais como crianças, o que nós precisamos? De maturidade. Seja um cristão maduro, seja um cristão bem formado na palavra de Deus, seja um cristão que tem uma vida de oração, seja um cristão que exerce os dons, que exerce o dom de Jesus na sua vida. Seja maduro, tenha Jesus como seu padrão, não tire os olhos dele, seja maduro, tenha uma fé na palavra, tenha uma fé desenvolvida. Em vez de ser criança inconstante, faça como no verso 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Segundo a justa cooperação de cada parte. Olhe para mim, dê a sua justa cooperação. Pare de dar trabalho para a sua igreja e trabalhe por ela. Cabe a cada um de nós uma justa cooperação, segundo o dom que Deus deu a cada um. Seja um cooperador, seja alguém que coopera, seja alguém que acrescenta, seja alguém que edifica, seja alguém que trabalha. 70 membros, 70 trabalhadores, esse é o nosso alvo. Está entendendo? Ninguém aqui foi chamado para ser telespectador. Ninguém aqui foi chamado para ser consumidor. Eu só vou para consumir. Procure outro lugar. Nós queremos que você exerça aquilo que Jesus tem para você. Seguir a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Esse é o segredo para o crescimento maduro da igreja. Seguindo a verdade em amor. Verdade e amor. Essas devem ser as marcas. As marcas que nós temos que carregar no nosso ministério. Qual marca um pregador tem que ter? Um pastor, um apóstolo, um evangelista tem que ter? Verdade e amor. Qual a marca que uma igreja tem que ter? Verdade e amor. Por quê? Porque ela recebeu o Espírito da verdade. E o primeiro fruto do Espírito da verdade é qual? Vamos lá, alguém. Amor. Verdade e amor.
devem ser nossas marcas. Por que verdade e amor? A verdade ela precisa ser equilibrada pelo amor, para não ser ríspida. Porque muitas vezes a verdade ela vai confrontar. A verdade ela vai ser dura de ser falada, de ser ouvida. Então a verdade ela precisa ser acompanhada de amor. A verdade precisa ser temperada de amor, para que fique mais fácil, para que todos nós, possamos engolir, então, possamos digerir mais tranquilo. Então toda a verdade ela precisa ser equilibrada pelo amor, para não ser ignorância, para não ser ríspida. Precisamos pregar a verdade em amor, precisamos ensinar a verdade em amor, precisamos viver em verdade e em amor. Assim como também o amor ele tem que ser carregado de verdade, porque senão seremos frouxos. Muito amorzinho, mão na cabeça e pouca verdade, frouxidão. Amor e verdade tem que andar junto. Amém? Tudo isso, irmãos, é para nós aprendermos a respeito da união da igreja e assim nós vivemos de modo digno do nosso chamado. Digno do nosso chamado. Dignidade. Não tendo do que se envergonhar. Aprovado por Jesus. Então nós vimos que a busca pela unidade da igreja depende do amor em nosso caráter e nossa conduta. Nós vimos isso no verso 2 do capítulo 4. Nós vimos que a unidade provém de Deus, e nós vimos isso no verso 3 e do verso 3 até o verso 6 do capítulo 4. E nós vemos que a unidade é enriquecida pelos dons, e nós vimos isso no verso 7 ao verso 12. E do verso 13 ao verso 16, nós vimos que a unidade exige maturidade. Amém? Amém. Então nós chegamos até o verso 16. A partir do verso 17 até o 32, nós vamos falar de como nós devemos andar em pureza. Nós falamos de como devemos andar em unidade, e agora nós vamos falar de como devemos andar em pureza, em santidade diante de Deus. Amém?